A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Promoção da Saúde, iniciou neste mês de maio a vacinação de pessoas com comorbidades contra o coronavírus. São aproximadamente 31 mil pessoas contempladas na terceira etapa da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19, compreendendo 22 grupos de comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde. E para comprovar a patologia é necessário apresentar atestado ou declaração médica. Para falar mais a respeito do assunto, eu converso a partir de agora com a infectologista da Secretaria de Promoção da Saúde aqui de Blumenau, a doutora Luísa Andréia Torres Salgado, que está em linha conosco. Doutora Luísa, bom dia e seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, eu agradeço o convite. Doutora, vamos iniciar falando sobre o que são comorbidades, nesse caso, quando relacionamos aqui a questão da vacinação contra a Covid-19? Você pode repetir a pergunta porque ficou... eu não consegui entender. Tá, nós vamos aumentar, inclusive, o retorno para a senhora para ter, uma melhor compreensão. O que são comorbidades, doutora Luísa? Bom, comorbidades são doenças que a pessoa, associadas numa mesma pessoa. O que acontece em relação ao Covid é que algumas comorbidades, elas podem agravar uma outra doença, que é esse o caso. Então, alguns relatórios, desde o início da pandemia, mostraram que indivíduos com mais de 60 anos e com algumas comorbidades têm o maior risco de ficarem mais graves, quando apresentam o Covid. Então, por isso, o plano de imunização fez a previsão de uso da vacina para os idosos e para esse grupo de comorbidades. Uhum. E nesse caso, doutora, aqui na nossa cidade, como é que está funcionando esse atendimento agora para esse novo grupo atendendo os pacientes com comorbidades? Sim, agora a gente já está na faixa dos pacientes acima de 40 anos, com comorbidades. Então, é necessário que o paciente tenha um comprovante, dessa comorbidade. Esse grupo é um grupo grande, um grupo que tem 22 comorbidades previstas no plano. Então, é preciso que o paciente apresente uma declaração médica, dizendo qual é a comorbidade. A própria prefeitura, para facilitar, no site da prefeitura, tem o link em que há a declaração que o médico preencha de uma forma bem fácil, o nome do paciente, qual é a comorbidade, marcar só com X, isso facilita, para o paciente, facilita ali na identificação da vacina e aí a pessoa vai ser vacinada. Então, acho que é importante a gente orientar todo mundo de que a vacina ela é segura, e que a gente, se há a oportunidade de vacinar, que procure o seu médico, que faça a declaração e que vá até lá para realizar a vacina. Doutora, procure o seu médico, faça a declaração e no momento de receber a dose, esteja com a declaração em mãos, tem que estar ali com a declaração em mãos para poder comprovar realmente a patologia? É preciso, Denise, A gente segue todas essas orientações, tanto do governo federal quanto do governo estadual, e é preciso que tenha essa comprovação, para realmente a gente, se houver algum questionamento, o documento está ali, dizendo que aquela pessoa tinha uma patologia, uma comorbidade prevista no Plano Nacional de Imunização. Uhum. E por falar em questionamento, a nossa ouvinte aqui, a Ana Lúcia, na nossa companhia, está colocando aqui uma dúvida, doutora. Se as pessoas com comorbidades são as mais vulneráveis, por que não foram vacinadas primeiro junto ali com os idosos? A nossa pergunta da ouvinte Ana Lúcia para a senhora, por favor. Isso veio, o Plano Nacional de Imunização foi feito prevendo faixas, da população para ser vacinada. A gente vem recebendo as vacinas, e de acordo com cada lote de vacina que vem, vai se abrindo outras faixas de população. Então, isso vem do governo federal. Isso deve ter sido, isso foi avaliado conforme os dados da pandemia, e se os óbitos, acontecem numa população de idosos, por exemplo, mais óbitos nessa população, houve o entendimento de que aquela população vacinaria e, consequentemente, depois todas as outras faixas. Então, isso acaba sendo que vem já determinado pelo Ministério da Saúde e a gente vai seguindo essa determinação.
Falando em determinação, doutora, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina decidiu também, na última quarta-feira, na verdade, retomar a vacinação contra a Covid-19 de gestantes e puérperas com comorbidades. O grupo será imunizado com as vacinas Pfizer e Sinovac Butantan, já que a aplicação da AstraZeneca segue suspensa. Isso também é adotado aqui na nossa cidade, em Blumenau, essa atenção voltada às gestantes e puérperas com comorbidades? Sim, segue a mesma orientação do governo estadual. E nesse caso, doutora, também destacando aqui que a imunização das gestantes e puérperas sem comorbidades, ela segue suspensa nesse presente momento. Isso, até uma nova avaliação, né? Tem que ser respeitado e claro que as pessoas querem saber o porquê dessa decisão, complicações, aí vem uma nova preocupação, é ou não é segura, a vacina pode ou não trazer complicações, doutora. Como médica, né, como médica infectologista, o que a senhora tem a dizer sobre esses ouvintes que ainda têm muitas dúvidas, receios sobre a eficácia da vacina? Então, acho que a gente tem que levar em consideração o risco que uma pessoa que pega o Covid pode ter de sofrer uma embolia, a formação de um coágulo, que é um risco bem maior do que o risco que a vacina até o momento mostrou, né? A gente tem que entender também que as vacinas começaram a ser usadas no final do ano, começo do ano, e do mesmo jeito que a gente foi desenvolvendo o aprendizado em relação ao vírus, a gente também vai seguindo esse aumento do número de vacinados no mundo. Então, até o momento, né, a própria OMS, né, que faz várias declarações em relação à vacina, que usa a vacina da AstraZeneca, inclusive nesse consórcio de países que chama COVAX, né, que recebe vacina, a AstraZeneca continua sendo usada, ela é segura e eu acho que as pessoas têm que seguir as orientações que são dadas pelo poder público, no sentido de que vacine-se conforme a orientação, se o seu grupo está previsto, marque a sua vacina. É bem mais seguro você estar vacinado do que você correr o risco de pegar uma doença que pode evoluir de forma grave. Com relação aos grupos que já estão sendo, no caso, aguardados para vacinação, doutora, aqui em Blumenau, exatamente, as doses, nós temos a Sinovac Butantan e a AstraZeneca. Já estamos aplicando também a vacina Pfizer aqui na nossa cidade ou ainda não? Não, acho que nesse momento ainda não, ela deve estar chegando. E nesse momento, então, a confirmação da Sinovac Butantan e da AstraZeneca e o paciente, né, com exceção, claro, da situação das grávidas, né, com comorbidades, mas os demais pacientes não é um direito de escolha deles. Eles vão ali, quando fazem o agendamento, aí o que estiver disponível naquele momento, eles vão receber a dose, né? Sim, a gente fala, a melhor vacina é aquela que você está recebendo, né? Porque você vai ficar imunizado, né? Você tem que esperar o tempo, as vacinas têm uma segunda dose, tem que manter o uso de máscara, né? Tem que manter o distanciamento social, continuar fazendo higienização de mãos, mas a vacina tem que entrar nessa previsão aí de prevenção. Então, a melhor vacina é aquela que você vai lá e que você vai receber. Doutora, ao tomar a vacina, como é que a pessoa deve proceder? Pois também tem muitas dúvidas, né? Por exemplo, pode se alimentar normalmente antes e depois? Tem alguma orientação no que diz respeito à alimentação? Não tem nenhuma orientação. Tudo normal, né? É só vacinar sem nenhuma orientação a mais. E na questão da bebida alcoólica, doutora, também uma orientação para os pacientes antes e depois de receber a dose da vacina contra a Covid-19? Então, a bebida alcoólica, se você faz um uso diário, em grande quantidade, ela é ruim, independente se você vai tomar a vacina ou não, né? Então, ela faz mal para a sua saúde, né? Então, a bebida alcoólica, eu acho que a gente não deve fazer uso em nenhum momento, a não ser numa reunião, alguma coisa assim, mas com muita parcimônia. Não há uma contraindicação formal, em bula, em relação a isso. Mas acho que cada um tem que tomar a sua decisão em relação ao vai tomar vacina e, de preferência, não ingerir bebida alcoólica. Nada de brindar, né, doutora, com uma bebida alcoólica o recebimento da vacina, né? Comemore sim, né, não é o sendo um exemplo para o próximo. É verdade. Isso, não é o momento da gente aglomerar, né? Então, a gente, claro, fica super contente, né, de ter recebido a vacina, claro, é uma vitória, mas
tudo com parcimônia, né? É verdade. Doutora, mesmo com o avanço da vacina, a passos lentos aqui no nosso país, a gente tem que ainda, né, entender isso, mas está acontecendo, as pessoas estão sendo imunizadas, os grupos estão sendo acionados, chamados, aguardados, mas está tendo também aquele momento de falsa sensação de segurança, porque a vacina está acontecendo, doutora. Para essas pessoas que já tomaram a vacina, para os demais familiares daquela casa onde é que já tem uma pessoa vacinada, a sociedade como um todo, no que diz respeito ao comportamento agora, em meio à vacinação contra a Covid-19. A sua orientação também, por favor. Olha, na verdade, a gente considera a pessoa completamente vacinada se ela fez as 2 doses e pelo menos 15 dias depois da segunda dose. Então, é importante que as pessoas entendam isso e que precisa a gente ter um nível, uma quantidade de pessoas vacinadas grande para a gente poder revisar essas medidas de distanciamento social, de uso de máscara. Então, nesse momento, enquanto a vacinação ainda está avançando, a orientação segue a mesma. Se você vacinou 1 dose, vacinou 2 doses, tem que manter o uso de máscara, tem que manter o distanciamento social e tem que manter a higienização das mãos, né? Então, isso é super importante. Quando a gente chegar, talvez, num nível de vacinação X, talvez essas medidas mudem, mas tudo que a gente fala em relação à pandemia, a gente tem que sempre aguardar, né? Nada, às vezes, a gente fala uma coisa hoje, amanhã muda, mas nesse momento o uso de máscara é fundamental. Realmente precisamos continuar nos cuidando e cuidar de quem a gente ama. E para isso tem que começar por nós, né, doutora? Começar por nós essa sabedoria no que diz respeito realmente ao estar convivendo com a realidade da Covid e ciente de todos esses riscos e sabendo realmente como se comportar em meio à pandemia, né? Exatamente, isso aí. Doutora Luísa, voltando a falar sobre a questão das comorbidades, a Prefeitura então iniciando essa vacinação de pessoas com comorbidades contra o coronavírus aqui na nossa cidade, aqui em Blumenau. Mais uma vez então, até chegou uma perguntinha do nosso ouvinte aqui, ele perguntando sobre a questão da receita, se não é suficiente para quem tem comorbidade fazer esse agendamento. A pergunta do nosso ouvinte Marcos Zelador, só a receita não seria suficiente? A receita, ela prova ali que o paciente está em uso de uma determinada medicação, né? E aí, dependendo da medicação, a pessoa sabe que é para um caso ou para uma outra doença. Só que, às vezes, o que acontece é que a pessoa tem uma receita antiga, né? Então, para evitar problema, a declaração médica facilita, né? O paciente pode procurar o posto, às vezes já está linkado aquele posto, já pega a medicação lá. Então, a declaração facilita bastante esse processo ali de vacinação, né? E eu acho que fica bem mais fácil. Para o médico, no site da Prefeitura, tem toda ali a declaração para ser realizada. Então, é uma coisa bem fácil de fazer, né? Então, acho que fica mais adequado. Importante. O nosso ouvinte aqui também, o Mirton Cipriani, doutora, ele divide uma situação que já está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles estão abolindo a máscara. Lá a vacina está muito acelerada, né? Inclusive já jovens sendo vacinados. E aí, nesse caso, ele pergunta assim, é uma boa atitude essa decisão que vem dos Estados Unidos, com esse avanço da vacina no que diz respeito a abolir a máscara? Olha, eu não consigo dar uma opinião sobre os Estados Unidos, porque a gente precisa avaliar todos os números deles, né? Mas eu imagino que eles devem ter pensado, o Ministério deles lá da Saúde, devem ter, e o CDC principalmente, deve ter avaliado isso muito bem para ter essa certa orientação. Só que a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é um país grande, né? E que, apesar do governo federal lá ter dado essa orientação, cada local tem a sua orientação própria. Então, eles mesmos falam, se no seu município a orientação ainda é o uso de máscara, use máscara, porque você pode ter um local mais evoluído no número de vacinados e outro nem tanto. Então, acho que isso tem que ser olhado com parcimônia, com cuidado, né? Mas imagino que eles devem ter avaliado tudo isso e todas essas possibilidades. Tá certo. Doutora Luísa, efeitos colaterais envolvendo o paciente que tomou a vacina contra a Covid. Alguns relatando um pouquinho mais de dor, até uma sensação de febre no corpo, outros não sentindo nada depois que tomaram a dose, receberam a dose da vacina. Isso é normal para todos os lados? Sentir e não sentir um efeito colateral? Tem algumas pessoas que realmente não sentem nada, outras sentem
apenas dor no braço, né, por 1, 2 dias no máximo, e outras pessoas podem ficar alguns dias até com um pouquinho de febre, com dor no corpo, com uma sensação de mal-estar, com fadiga, e isso é bem comum acontecer, né? A gente tem visto acontecer. Agora, se há uma persistência desse quadro, se a pessoa realmente não se sente bem, passou 3 dias, ainda está com febre, aí a gente orienta a procurar a avaliação médica, né? Aquela orientação básica importante realmente de quem a gente ama, vamos cuidar, e esse cuidado começa aqui conosco, tá? Realmente vamos evitar aglomerações, usar a máscara sempre, por favor, use a máscara sempre, evite aglomerações e mesmo sendo da mesma família, não faça esses encontros nesse momento, ainda não está aconselhado realmente a realização de encontros para evitar daqui a pouco uma confirmação de um caso positivo e a gente não sabe como é que vai reagir o nosso corpo, né? Respondendo a essa confirmação do caso positivo da Covid no nosso corpo.